Oi, eu sou o Flop e vocês se lembram quando Toys to Life era algo? Booyah. Sabe, aqueles jogos que você precisava de brinquedos pra desbloquear os personagens? De cabeça eu consigo lembrar dos Amiibos da Nintendo, Skylanders, Lego Dimensions, e todos eles são bem legais, desde o conceito até o jogo em si mesmo. Mas eu quero que vocês imaginem comigo se a Disney fizesse um jogo desses. Sabe, a Disney, a mesma dona da Pixar, da Marvel, da Lucasfilm, dentre outros diversos direitos que são única e exclusivamente deles. Imagina diversos filmes, séries, desenhos, seus personagens favoritos virando brinquedos para você poder usar dentro de um jogo. E bom, na verdade isso existiu sim. E senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a ascensão e a queda de Disney Infinity. Vamos lá, como eu mencionei antes, há sei lá, uns 15 anos atrás, quando os dinossauros ainda habitavam a Terra, os tempos eram outros. E foi em meados de 2010 que de alguma forma Toys for Bob, que são só os caras que fizeram Madagascar 2 de PS2 e o Crashing Sun Trilogy, para ser mais específico, em 2011 surgiram no mercado com um pequeno jogo chamado Skylanders Spyro's Adventure. Te fazia comprar esse kit com 3 figuras, esse portal maluco e o jogo. E pra você que ainda não entendeu, esse aqui é um dos primeiros grandes Toys to Life. E pra mim o que mais me chama a atenção em Skylanders, obviamente, é o design dos bichos. Tipo, olha esse Spyro todo estilizado. Eu gosto muito como esse estilo artístico não reflete só nos personagens, mas sim no jogo no geral. A gente tinha ataques marcantes, mapas coloridos, inimigos legais, pra ser sincero, e eu acho que o primeiro Skylanders devia ser bem divertido. E é óbvio que Skylanders fez um mega sucesso, porque no geral a ideia é muito boa. Fazer brinquedos criarem vida no videogame é algo muito genial, ainda mais quando os brinquedos têm designs marcantes e tipos entre eles. Skylanders então teve algumas continuações onde eram adicionados novos tipos de Skylanders e o jogo foi se consolidando cada vez mais no mercado, até porque lançavam um jogo novo praticamente todo ano até meio que perder a graça. E é óbvio que com esse sucesso Skylanders só vendeu mais e mais, e algumas empresas olharam pra isso e pensaram, opa! E aí que a gente entra numa fase meio esquisita da indústria dos games, onde diversas empresas tentaram replicar o sucesso de Skylanders, tendo alguns jogos como o catastrófico Pokémon Rumble U. Que pra ser sincero, eu aposto que você nem conhecia. Aqui a gente tinha basicamente o mesmo formato de Skylanders, só que bem mais mal feito. Com bonecos legaisinhos, mas que se você pensar muito, são só feitos de forma barata pra agradar fãs de Pokémon. É óbvio que a Pokémon Company só queria surfar na onda de Skylanders. Também teve outra tentativa da própria Nintendo, que são os Amiibos, só que eles não são bem o que os Skylanders eram. Na verdade, os Amiibos são usados em vários jogos diferentes, inclusive são usados até hoje. Tanto que na época o principal era o Super Smash Bros, mas hoje em dia a gente pode usar os Amiibos em Breath of the Wild e até no Super Mario Kart 8 para conseguir alguns itens. Também tiveram algumas outras tentativas, sendo umas delas estranhas, tipo Angry Birds Telepods, e algumas boas, como Lego Dimensions, mais umas terríveis, tipo Beyblade Burst. E é aqui que a Disney aparece querendo fazer um jogo Toys to Life. Vamos lá, durante a produção do jogo, os desenvolvedores bateram bastante na tecla de que na verdade o jogo não foi baseado só em Skylanders, mas sim numa mecânica que eles fizeram pro jogo do Toy Story 3. E faz bastante sentido. A Avalanche Software, que é a desenvolvedora do Disney Infinity, antes de fazer o jogo, fez o jogo do Toy Story 3. Esse jogo do Toy Story, pra ser sincero, era bem legal. Ele é bem intuitivo e eu gosto bastante de algumas partes dele, mas eu real só fico meio triste que esse jogo não conta certinho
a história do terceiro filme, até porque a ideia dele é ser mais focado na Toy Box mesmo. Durante o desenvolvimento de Disney Infinity, a primeira ideia é de que o jogo seria só um modo Toy Box, ou seja, que você poderia construir o que você quisesse, desde pistas de corrida, prédios, cidades inteiras, qualquer coisa que você pudesse imaginar. Eu gosto muito da frase que eles usaram para promover o jogo, que é "What is the biggest idea you can think of?", que seria algo como qual é a maior ideia que você consegue imaginar. E bom, essa ideia ela foi levada até o final do desenvolvimento, e para ser muito sincero, o modo Toy Box é a melhor coisa do Disney Infinity, porque no geral ele é muito bem feito e bem divertido. Mais pra frente, durante o desenvolvimento, eles tiveram a ideia de fazer um modo história pro Disney Infinity, que seriam os playsets, onde alguns personagens teriam mundos próprios que contariam uma historinha, ou teriam algumas quests dentro desses mundos, bem na exata vibe do que foi o modo Toy Box do Toy Story 3, dando até inclusive para customizar algumas coisas. Inclusive eu acho engraçado que os playsets eles são bem mais parecidos com o modo Toy Box do Toy Story 3 do que o próprio modo Toy Box do Disney Infinity, até porque o do Disney Infinity é basicamente um modo criativo. E é isso, os playsets eles eram num geral bem simples, e não necessariamente um modo história como eles queriam vender o jogo. Mas enfim, foi em 15 de agosto de 2013 que o jogo foi anunciado na D23 daquele ano. A gente conseguia ver algumas concept arts, uns pequenos trailers com os playsets que iam ter, que seriam 6. Depois disso eles mostraram um pequeno trailer sobre o modo Toy Box, onde dava pra ver mais ou menos como ia funcionar, e dava pra ver também que era parecidinho com o Toy Story 3. E enfim, eles mostraram os brinquedos, e até bem legal ver a reação da plateia nesse momento. From the Disney Channel. Mas bom, pra ser sincero, esse jogo parecia ser bem promissor. A gente teria diversos personagens, alguns mundinhos pra jogar, um modo Toy Box pra gente mexer nas coisas como bem entendesse, e de brinde, óbvio que entre muitas aspas, vários brinquedos. E foi no dia 18 de agosto de 2013 que Disney Infinity saiu, e esse jogo teve uma recepção bem positiva na época, até porque faz sentido, né? O modo Toy Box ele foi adorado pelo pessoal, tanto que até hoje ele é prezado pela comunidade do jogo. Acho que o único ponto negativo que eu lembro de ter visto na época foi o pessoal reclamando da qualidade de alguns brinquedos, mas isso meio que já era esperado, pra ser sincero. Tipo, olha esse bicho aqui, tá ligado? E quando eu vi tudo isso quando eu era criança, eu fiquei muito empolgado. Tipo, olha pra esse jogo, ele parece ser tudo de bom, juntando vários personagens. Tinha o Perry, o Ornitorrinco, eu queria muito jogar com ele. Eu passava horas vendo vídeo sobre, e no fim, eu nunca joguei o jogo quando eu era criança. Ok, eu sei, eu nunca joguei os jogos quando eu era criança, mas felizmente as 3 versões estão na Steam. E depois de muito tempo querendo jogar esses jogos, eu comprei as 3 versões, e a terceira não tá completa, mas ainda assim eu comprei as 3 versões. E Flop, porque o título do vídeo é Disney Infinity, o potencial infinito desperdiçado. Bom, é aqui que começa a minha review dos 3 jogos. 1, porque eu não comprei à toa, e 2, porque eu tô muito decepcionado. É aqui também que eu estendo a mão pra vocês virem comigo numa jornada cheia de esperanças, decepções e muitas, mas muitas escolhas erradas. E eu acho que nada mais justo começar pelo começo, então senhoras e senhores, Disney Infinity 1.0. Quando você comprava o Disney Infinity, o jogo vinha com isso tudo, uma base e 3 bonecos, sendo eles o Sullivan, de Monstros S.A. ou de Universidade Monstros, que é o caso desse jogo, o Senhor Incrível dos Incríveis e o Capitão Jack Sparrow do Piratas do Caribe. E assim, eles necessariamente não são os protagonistas do jogo, mas eles são a primeira coisa que você tem quando você compra o jogo, e eu acho a escolha desses 3 personagens meio ruim, pra ser sincero. Assim, se eu pudesse escolher com todos os bonecos que a gente tem no 1.0, seria o Jack Esqueleto,
Gepeto, o Relâmpago McQueen e sim, o Sullivan. Seriam 3 personagens com estilos totalmente diferentes e nenhum deles seria o Jack Sparrow. Eu adoro Piratas do Caribe, mas não combina muito com Disney Infinity, perdão. Mas enfim, quando você iniciava o jogo, você podia ver uma introdução maravilhosa, que é a introdução do Disney Infinity, mostrando vários personagens, vários pedacinhos dos mundos, e essa é a parte mais empolgante do jogo. Assim, se a gente não for contar a Toy Box, né? Dito isso, é aqui que vem o principal ponto negativo do Disney Infinity pra mim, que são os playsets. Porque, vamos lá, no geral, a ideia, ela é boa. Ter esses mundos dos personagens pra expandir o universo, com mini historinhas, é algo legal. O ponto é que eles não sabem aproveitar isso de uma forma minimamente decente. As quests são chatas e repetitivas. Pra ser sincero, uma ou outra se diferenciam, mas meio que não importam, porque todas as outras são iguais. E o negócio que mais me frustra é que você não pode usar outros personagens sem ser os personagens daquela Toy Box. Por exemplo, eu não poderia usar o Relâmpago McQueen no mapa dos Incríveis, só os personagens dos Incríveis. E num jogo onde você vê todo mundo junto na capa, isso só não faz o menor sentido. Sem contar que tem vários personagens no jogo que não tem playsets próprios. Ou seja, você mal vai ver eles, a não ser que você vá pra Toy Box. Sei lá, sabe, Detona Ralph, Frozen, tipo, essas coisas eram algo na época e não tem motivo eles não terem feito nenhum playset pra eles. E a gente entra num ponto que eu fico me perguntando às vezes, e é porque o jogo se chama Disney Infinity se a gente tem mais personagens da Pixar, sendo que os originais da Disney são 5, contando o Phineas e o Perry. E no fim isso é só um mega desperdício, porque tem vários personagens legais, seja de Rei Leão, Tarzan, Hércules, Pinóquio, as próprias princesas, ou sei lá, o Galinho Chicken Little. Pra mim, no geral, a escolha dos personagens ela acaba sendo meio duvidosa se você parar pra pensar muito. Tipo, eu não quero falar que não faz sentido você botar personagens da Pixar, até porque faz sentido. Tem muito personagem famoso ali e eu realmente não tiraria nenhum deles, pra ser sincero. Mas pra mim ter 2 personagens de Lonely Ranger, que é só um dos filmes mais esquecíveis que eu já vi na vida, e não ter, sei lá, o Galinho Chicken Little é no mínimo estranho. E tipo, não é limitação gráfica não terem botado tantos personagens, é só porque não quiseram mesmo. E assim, eu tenho certeza que se o jogo tivesse um serviço online, eles adicionariam mais personagens, e ele tinha, na verdade. Você podia jogar os mapas feitos pelas outras pessoas na Toy Box, e isso era muito legal. Mas pô, eles não terem adicionado personagens novos em momento nenhum, é só meio tosco, no mínimo. Bom, sem contar que alguns bonecos tinham a qualidade meio duvidosa, a gente não tinha playsets o suficiente, o único modo legal do jogo era a Toy Box. Eles vendiam separadamente esses disquinhos que você desbloqueava algumas coisinhas no jogo, como carros, ou cenários, ou armas, e eles eram vendidos nessa espécie de gacha, e se viessem um repetido... Escamado, viu, amigão? Mas assim, num geral, as 5 ou 6 horas por playset fazem valer um pouco a pena o jogo. Até porque, por mais monótonos que eles sejam, eles têm sim algumas coisas legais pra fazer, alguns colecionáveis pra você pegar. É legal ver alguns personagens no estilo do Disney Infinity, que eu acho muito legal, inclusive. Tipo, de verdade, o estilo de arte do Disney Infinity é muito legal, e a ideia deles serem brinquedos é só a cereja do bolo. Mas esses pontos bons não me fazem gostar mais do jogo, só me faz perceber o tanto de potencial que isso tinha. Porque, num geral, o Disney Infinity 1.0 é medíocre. Então é aqui que eu roubo a ideia do Ironic, inclusive assiste lá os vídeos deles, são muito bons. E eu vou fazer uma tier list dos 3 jogos de Disney Infinity. E o 1.0 vai ficar aqui no medíocre. Ele promete muito e faz pouco. Dito isso, vamos pro Disney Infinity 2.0 e... Ai! Peraí, que isso? Nem ferrando, é a Fleischau, a nova personagem do Honkai Star Rail, pois ela chegou e junto com ela veio esse carisma incrível dessa personagem. Particularmente eu gostei muito do design dela, mas eu gostei mais ainda das skills. Ela tem todo esse lance com vento e tudo mais, então quando ela vai atacar um inimigo acaba sendo meio imprevisível pra eles. Porque ao mesmo tempo que ela pode cortar com as espadas dela, ela pode ficar super rápida, ou até mesmo usar esse machadão tenebroso. E não podia faltar falar sobre a ult dela, onde ela simplesmente coloca o inimigo dentro de um tornado e começa a bater nele ali mesmo. E como se não bastasse, no final da ult ela ainda joga um raio nele. E eu não sei vocês, mas eu vou jogar um Honkai Star Rail porque eu achei a Fleischau muito legal e quero testar mais um pouco ela. E depois de tudo isso, o que você tá esperando para ir pegar a Fleischau no jogo? Usando o link aqui na descrição, você pode baixar o Honkai Star Rail, que acabou de atualizar. Então o conteúdo e a Fleischau vai ter de sobra para você conseguir aproveitar. E usando o código que tá aqui na descrição, você ganha 50 Jades Estelares e 10 mil créditos. Bom, agora eu vou voltar a jogar Honkai Star Rail e espero que vocês aproveitem o resto do vídeo.
O Disney Infinity 2.0 ele já estava meio que planejado desde o começo, porque você consegue ver alguns personagens em algumas concepts iniciais do jogo. E bom, tendo 2.0 no nome, o jogo ia trazer várias coisas novas, sejam personagens, playsets, itens para você usar na Toy Box e algumas melhorias, né? Na verdade não, até porque o 2.0 é uma gigante collab com a Marvel. O UCM nessa época tava começando a ser algo, e querendo ou não, o Disney Infinity era uma boa desculpa pra vender bonequinho super faturado da Marvel. Mas bom, sem contar que as figuras e os discos antigos ainda assim funcionavam nesse jogo, então dava pra jogar com o Perry se você quisesse. A Toy Box era meio que a mesma coisa com só algumas mudanças. Até porque a gente ia ter alguns playsets novos, sendo eles os dos Vingadores, o do Homem-Aranha e o dos Guardiões da Galáxia. Só. E a melhor parte vem aí, porque você não pode jogar os playsets antigos desse jogo, e muito menos usar personagens que não são de determinado playset. Ou seja, todos os personagens novos e antigos da Disney e da Pixar, você não ia jogar com eles, a não ser que você jogasse na Toy Box. Ah não, mas até aí tudo bem, a gente tem personagens da Marvel e playsets da Marvel, deve dar pra jogar com todos eles em todos os playsets, né? Não. E assim, o dos Guardiões da Galáxia é até entendível seguindo a lógica deles, só que o dos Vingadores e o do Homem-Aranha, que os dois se passam em Nova York, não faz o menor sentido. Não só mantendo a pior coisa do primeiro jogo, como piorando ela. O 2.0 teve algumas adições de personagens da Disney mesmo, que me deixam um pouco mais tranquilo em relação a esse jogo. Tipo assim, por mais que esse jogo não tenha adicionado tantos personagens, o que tem no jogo dá pra ver que eles fizeram com muito carinho. Os próprios playsets em si dá pra ver que teve bastante paixão no que eles estavam fazendo, sendo inclusive o melhor playset o do Homem-Aranha. Só que é extremamente frustrante a gente ter só 3 playsets quando a gente tem personagens novos de Operação Big Hero, Aladdin e até Lilo e Stitch. O Disney Infinity 2.0 ele tinha alguns desafios diferentes na Toy Box que vinham com o pack inicial do jogo, mas eles meio que não importam muito. Tipo assim, a coisa mais legal deles é você olhar e falar, pô, daria pra fazer isso na Toy Box. Mas no geral é só meio tosco porque eles são tematizados, sendo Lilo e Stitch e Valente, e meio que seria só muito mais legal se tivessem playsets disso e não só modinhos bobos na Toy Box. Dito isso, o Disney Infinity 2.0 vai ganhar uma categoria abaixo de todas na tier list. Esse jogo consegue ser pior que o primeiro em vários aspectos, e pra ser muito sincero, foi o que mais me decepcionou. Então é isso. A lore por trás do Disney Infinity 3.0 ela é meio engraçada, pra ser sincero, porque eles tentaram hypar o jogo com Star Wars O Despertar da Força que ia sair naquele ano. E assim, eu vou ser bem sincero que esse jogo aqui é o mais completo dos três. Ele tem ótimas escolhas de personagens, vários personagens novos da Marvel, Disney e Star Wars. O modo Toy Box é definitivamente o mais completo até então, ele tem vários itens legais pra você usar também. E pra mim o único ponto que ele peca é ainda você não poder usar os personagens que você quiser nos playsets. Mas de novo, ele é o mais competente no que ele promete ser. E falando sobre os playsets, a gente tem um playset de Divertidamente e o de Procurando Dory. Que assim, o de Divertidamente ele é bem legal e o de Procurando Dory infelizmente não tá disponível na versão de PC. Mas que parece ser bem legal vendo algumas gameplays no YouTube. E eu acho que não tem muito o que reclamar do Disney Infinity 3.0, até porque ele corrige vários dos pontos negativos que eu mencionei antes. E também porque ele tem playsets de Star Wars e é bem legal jogar eles, eu gostei bastante disso. Deixando ele na categoria daorinha. No geral, ele é bem ok e é o melhor dos três sem dúvidas nenhuma. Só que ainda assim, o Disney Infinity 3.0, ele não é o jogo perfeito que ele podia ser. E no fim de tudo, a gente infelizmente nunca vai conseguir entender o verdadeiro potencial do Disney Infinity. Disney Infinity 3.0 saiu em agosto de 2015 e aí começaram a sair uns burburinhos de que ia sair um 4.0 um tempo depois. Só que foi em maio de 2016 que infelizmente o projeto foi cancelado. E na época isso foi um grande choque para quem jogava os jogos, porque considerando o sucesso das versões anteriores, não fazia sentido eles cancelarem o quarto jogo. Mas tiveram alguns problemas de vendas, onde eles fabricaram, por exemplo, mais de 2 milhões de bonecos do Hulk e só vendeu 1 milhão, e eles acharam isso frustrante. A Disney acabou tendo dificuldade com alguns licenciamentos de personagens porque eles meio que não se sustentavam, e querendo ou não, o Disney Infinity já era um jogo datado depois de 4 anos. Então era aqui que a Disney decidia focar em alguns outros jogos deles, como Star Wars Battlefront, por exemplo. E todos esses problemas acabaram levando a Disney a encerrar o Disney Infinity e fechar a Avalanche Software. E pra ser bem sincero, isso é bem triste, até porque o Disney Infinity 4.0 já
tava em desenvolvimento, então eles tiveram que parar no meio. E um tempo depois foi saindo na internet algumas coisas sobre o desenvolvimento do jogo. E depois de 3 versões a gente finalmente ia poder jogar com qualquer personagem em qualquer playset nesse jogo. E ele seria muito legal porque o pessoal que tava fazendo decidiu ouvir os fãs e a gente teria playsets baseados em aventuras juntando todos os personagens. Não só playsets específicos pra coisas específicas, sabe? E no fim é muito triste que ele nunca vai acontecer justamente porque os brinquedos não venderam o tanto que a Disney esperava. E sei lá, Disney Infinity sempre foi diferente pra mim. Por mais que eu nunca tenha jogado o jogo quando eu era criança, esse jogo me marcou muito e me fez criar muitas esperanças pela ideia maravilhosa que ele parecia ser. No fim é realmente frustrante que Disney Infinity nunca conseguiu alcançar o seu potencial máximo de nenhuma forma possível. Sendo que o mais próximo que a gente tem disso hoje em dia é o Fortnite. Não ironicamente. A Disney pode até tentar lançar esses jogos collab com vários personagens, só que nenhum deles vai ter o carinho e carisma que Disney Infinity teve. E enfim, eu fico bem triste que Disney Infinity não é muito bem o que eu esperava, porque no geral são jogos bons. Os playsets são bem divertidos sim, a gente tem vários personagens legais pra usar na Toy Box. O modo Toy Box por si só é muito legal e você pode ser criativo o quanto que você quiser ali dentro. Só que infelizmente ele não atende todas as expectativas que ele mesmo cria. E eu acho que é isso. A Disney casualmente tinha um potencial infinito e ela desperdiçou ele completamente. Um shoutout pro Galinho Chicken Little e pro Cal do Up Altas Aventuras. No geral eu acho que é isso. Obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa um like se você curtiu. Se inscreve no canal se você não for inscrito. A gente tá quase chegando em 100k. Eu tô meio que bastante ansioso, então se você quiser me ajudar um pouquinho, só se inscreve aí. Obrigado por ter estacionado aqui no meu cantinho da internet. Eu espero que você continue fazendo uma boa viagem. Enfim, um beijo. Mua.